Olá pessoal, canal Matemática Show com questões do OBMAP 2005, nível 3. Então temos aqui a questão 10, que diz assim: no Brasil usa-se a escala Celsius para medir temperaturas e em outros países usa-se a escala Fahrenheit. Para converter uma temperatura da escala Fahrenheit para Celsius, subtrai-se essa parte. Para converter da Fahrenheit, subtrai-se do valor da temperatura em graus Fahrenheit e multiplica-se o resultado por 5 nonos. A pergunta é: qual dos gráficos representa a relação entre as medidas de uma mesma temperatura em graus Fahrenheit e em graus Celsius, indicados por C? Então vamos analisar os gráficos. Então qual desses gráficos representa a relação entre temperaturas em Fahrenheit e Celsius? Que a regra é essa: a gente tem a temperatura em Fahrenheit, para converter para Celsius a gente subtrai 32, então F menos 32, e em seguida multiplica o resultado por 5 nonos. Então a gente transforma essa temperatura Fahrenheit em Celsius, ou seja, 5 nonos é igual à temperatura em Celsius. Agora, como a gente viu, esses gráficos são retas e outros são parábolas. Então, como a fórmula que a gente encontrou, F menos 32 multiplicado por 5 nonos igual a C, não tem termo ao quadrado, logo a gente elimina o item D e o item E. Então temos os itens A, B e C, que são retas, que é justamente essa equação, a equação de uma reta. Então, como aqui eu tenho temperatura em Fahrenheit e aqui eu tenho temperatura em Celsius, isso significa que eu tenho que analisar essa função. Então vamos analisar aqui o que acontece com essa função, se ela é crescente ou decrescente, né? Como a gente vê, o gráfico desse item A é o gráfico de uma função crescente, né? Já que ele está inclinado, a inclinação é positiva. Desse outro, a inclinação é negativa, ou seja, maior do que 90. Aqui a inclinação maior do que 90 e essa daqui menor do que 90 graus. Já desse outro, o que muda é quando o F é igual a zero. Então, será que quando o F é igual a zero, o C é igual a 32? Ou então, quando o C é igual a zero, o F é igual a 32? Então, vamos calcular este fato. O que acontece quando o F é igual a zero? Quando o F é igual a zero, eu tenho menos 32 multiplicado, menos 32 multiplicado por 5 nonos igual a C. Esse valor eu tenho 160 sobre 9 igual a C. E o que acontece quando C é igual a zero? Quando C é igual a zero, eu tenho F menos 32 multiplicado por 5 nonos igual a zero. Então, como a multiplicação desses dois números, o entre parênteses e os 5 nonos é igual a zero, isso só vai ocorrer se F menos 32 for igual a zero, se um dos termos for igual a zero. Ou seja, o F menos 32 tem que ser igual a zero. Isso vai implicar que o F é igual a 32. Quando C é igual a zero, F é igual a 32. Isso acontece no item B e no item A. Então o item C está eliminado. Agora só desejamos saber se essa função é crescente ou decrescente. Essa função é equivalente a essa, ó, 5 nonos F menos 160 sobre 9. Como esse termo é maior do que zero, ou seja, o nosso A da função linear é maior do que zero, positivo, então a inclinação dessa reta do gráfico também é positiva, ou seja, é o nosso item A. Então é isso, pessoal, até a próxima, e que nós possamos continuar aí ligados, fazendo os comentários, dando like, para não perder as próximas novidades e ajudar o nosso canal.